Olá, boa noite, você que acompanha a TV Câmara. Está começando mais uma edição do programa Câmara Mulher. E no mês de março, um importante alerta à saúde das mulheres ganha espaço. São duas campanhas, as campanhas Março Amarelo e Março Lilás, que trazem uma reflexão sobre duas doenças que afetam as mulheres, a endometriose e o câncer de colo de útero. Por isso eu recebo hoje a médica ginecologista, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo, Andréia Jacobo. Boa noite, Andréia, bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Cláudia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje contigo, batendo um papo sobre esse importante tema, né, que é a saúde da mulher. Perfeito, obrigada. Então, antes da gente falar justamente, né, dessas doenças, dessas campanhas, queria falar contigo sobre a saúde, né, da mulher como um todo. Sempre falarmos, é importante a gente iniciar falando sobre a prevenção, né? Seja qual for o sintoma ou sem nenhum sintoma, a mulher deve se cuidar periodicamente. Exatamente, né? Como diz aquela máxima, né? Que a prevenção é o melhor remédio. E é exatamente isso. E a mulher tem um papel muito importante, assim, especialmente na sociedade contemporânea, né? Onde, além de sermos esposas, mães, trabalhadoras, né? A gente também tem um papel de cuidadora, né? Então, a gente acaba cuidando dos filhos, cuidando dos amigos, cuidando dos familiares que precisam de algum auxílio, né? E a gente tem que lembrar de cuidar da gente também, cuidar da nossa saúde, né? Então, esse mês de março é um mês importante, assim, que a gente relembra, né, a importância do cuidado com a saúde, né? Da busca de uma melhor qualidade de vida, de a busca de prevenção daqueles agravos, né, que podem se tornar uma doença mais séria no futuro, né? Então é importante, muito importante a gente acentuar essa questão, né, de buscar a prevenção, buscar uma melhor qualidade de vida. Mas uma coisa a gente sabe que as mulheres saem na frente, elas cuidam muito mais da saúde do que os homens, né? Então já temos uns pontinhos a mais. Qual é a regularidade, assim, de visitas aos médicos, os principais exames que as mulheres devem fazer, assim, que todas precisam fazer? Então, assim, de modo geral, né, a mulher deve buscar a consulta ou buscar um atendimento numa periodicidade anual. Claro que, dependendo de alguma particularidade, esse período pode ser mais curto, né? Mas, de modo geral, uma consulta anual. E a mulher, ela tem como ginecologista o seu médico geral, né? A mulher não procura o ginecologista apenas para fazer uma queixa ginecológica, né? Durante a consulta ela vai falar sobre a sua saúde mental, sobre a sua saúde geral, né? Como anda a vida, sobre os seus problemas, né? E também sobre as queixas ginecológicas, é claro, né? Então o ginecologista tem esse papel importante de durante essa conversa que tem com a mulher, identificar fatores de risco, hábitos que não são saudáveis, comportamentos que não são adequados, né? Visando, então, uma prevenção da saúde, né? A consulta ginecológica vai além da coleta do preventivo, da solicitação de uma mamografia, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a definição de saúde é um estado de bem-estar completo, físico, mental e social, não apenas a ausência de saúde. Então, a gente também tem que entender em que contexto, né, social essa paciente está inserida, buscando atender aquelas necessidades dela, né? E quanto aos exames, né? Os exames de rotina são o citopatológico, que é o Papa Nicolau, que é um exame bastante importante, né? Que vai fazer a prevenção do câncer de colo de útero, a mamografia para as pacientes que estão na faixa etária, né? Indicada, claro, e outros exames gerais que, conforme a conversa que o médico tem com a paciente, vai identificar qual é a necessidade daquela paciente, né, e solicitar os exames complementares. E a partir de que idade a menina ou a mulher, né, deve começar a procurar um ginecologista? Então, a partir da primeira menstruação, a gente chama de menarca, né? Então, a partir da primeira menstruação, o eixo hormonal, os ovários começam a funcionar, né? Então, é o momento
de a mulher buscar, né, a menina buscar a consulta, buscar um auxílio do especialista, do ginecologista, um auxílio do médico para fazer as orientações, né, quanto à saúde geral, quanto nessa faixa etária, a vacinação, né, especialmente o HPV, a anticoncepção e uma conversa também quanto à sexualidade, mudanças no corpo, que muitas vezes as meninas sentem vergonha de conversar com a mãe, né? Aí acabam conversando com as amigas, com as coleguinhas, se sentem mais à vontade, né? E que não são as pessoas ideais para fazer uma orientação, né? Então é sempre importante, né, que quando a menina menstrue, que ela seja levada, né? Seja levada ao ginecologista para ela ter essas orientações. Vamos falar no primeiro bloco, doutora Andréia, já que você falou ali do Papa Nicolau, do câncer de colo de útero, sobre a campanha Março Lilás, então. Extremamente importante, né, de conscientização de que, já que esse é o câncer de colo de útero, é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina. E a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Então, uma doença bem perigosa e que deve ligar um sinal de alerta. Exatamente. E uma coisa importante, Cláudia, que é uma doença prevenível, né? Um câncer que tem uma incidência tão alta, uma taxa de mortalidade, morbidade alta também e que é prevenível, né? O câncer de colo de útero, ele é uma alteração nas células do colo do útero causadas por um vírus, pelo vírus HPV, papiloma vírus humano. Então, esse vírus é um vírus que a gente adquire através de contato sexual. Ele é considerado uma IST, né? E o câncer, então essa infecção persistente pelo vírus é que vai acabar desenvolvendo com o passar do tempo o câncer, né? Existem vários tipos de HPV e a gente classifica eles em dois grandes grupos, que a gente chama de um grupo de alto risco oncogênico e um grupo de baixo risco oncogênico. O que significa isso? O grupo de baixo risco oncogênico é aquele grupo de vírus que não vai causar o câncer, que vai causar as verrugas genitais. O grupo de alto risco oncogênico é aquele grupo que tem o maior risco de desenvolvimento de câncer. E a infecção persistente por esse tipo de HPV de alto risco oncogênico é que vai levar ao desenvolvimento de alterações dentro das células cervicais, células do colo do útero, que com o passar do tempo vão desenvolver o câncer de colo de útero, né? E essas alterações, elas são detectadas, né, numa fase pré-câncer, com o exame citopatológico, com o Papa Nicolau, né? Então, sendo uma doença causada por uma infecção sexualmente transmissível, a gente tem maneiras de prevenir, né? Maneiras de prevenção. Tem aquelas mulheres, aquelas pessoas que estão sob um risco maior, né, de desenvolvimento de câncer de colo de útero, que são aquelas pacientes que iniciam uma vida sexual muito precoce, que têm múltiplos parceiros, né, pacientes imunossuprimidas, né, tanto por uso de medicamentos, transplantes, HIV. Então, essas pacientes têm um risco maior ainda, né, de desenvolvimento, já que o organismo está com uma imunidade mais debilitada, impedindo então a eliminação do vírus. Porque o que acontece? Uma vez que as mulheres entrem em contato com o HPV, o organismo vai desenvolver defesas, células de defesas para eliminar esse vírus. Tanto que a maioria das mulheres entra em contato e elimina o vírus e nada acontece. Muitas vezes nem fica sabendo que teve contato com HPV, né? E a minoria delas é que persiste com essa infecção e que acaba desenvolvendo. Lembrando que o HPV é uma doença muito prevalente. Tem estudos mostrando que até 70% das mulheres com vida sexual ativa tiveram ou terão contato com o HPV. Esse é um número bem importante, sim. E desse total, né, desse montante, a minoria é que vai desenvolver o câncer de colo de útero, aquela que ficar com a infecção persistente pelo HPV. E mesmo assim, né, acaba sendo uma doença tão perigosa, né, que leva à morte de tantas mulheres.
Quanto antes descoberto, maior a chance de cura, então. É uma doença que tem cura, que tem tratamento. Exatamente. O desenvolvimento do câncer, ele não se dá rapidamente. Ele acontece ao longo de anos, né? Então, um exame periódico, a gente consegue detectar as lesões no seu estágio pré-câncer, né? E nesse momento a gente consegue tratar a mulher e curar, impedir que essa mulher venha desenvolver o câncer de colo de útero, mantendo a fertilidade, mantendo a qualidade de vida, mantendo uma vida normal, né? Então a importância dos exames preventivos, né? E nesse sentido o Ministério da Saúde tem reforçado bastante as campanhas, né, de coleta do Papa Nicolau, né, para que as mulheres busquem. E mesmo assim a gente tem ainda uma taxa de adesão baixa, né? O objetivo seria de ter uma cobertura de pelo menos 70%, que a gente não alcançou ainda, esse é o objetivo, né? Inclusive, em Passo Fundo, doutora, a gente tem uma lei que determina a entrega do resultado do exame, né, feito pelo SUS, em no máximo 30 dias. O prazo é importante também, se a mulher já está com a doença, quanto antes tratar melhor. Claro, muito, muito importante, porque uma vez que a gente tenha um diagnóstico mais precoce, a gente consegue intervir, né, e tratar essa mulher de maneira se ela tem uma lesão pré-câncer, tratar a lesão pré-câncer, impedindo o desenvolvimento do câncer, ou se já estiver com um câncer, pegar o mais cedo possível em estágios iniciais, né, estágios iniciais da doença, onde possa ser tratada e curada, né, mantendo uma boa qualidade de vida, né. Os exames preventivos, né, pelo Ministério da Saúde, eles são recomendados, então, que sejam realizados a partir dos 25 anos de idade, né, e realizados anualmente, mas depois de 2 exames anuais consecutivos, eles podem ser realizados, então, a cada 3 anos, e essa coleta, então, vai até os 64 anos, né. Importante que deve ser realizada naquelas mulheres que tiveram em algum momento ou têm vida sexual, visto que o câncer de colo de útero, então, é causado pelo HPV e a gente adquire o HPV através do contato sexual, né? Antes da gente encerrar esse assunto do Márcio Lilás, a vacina, então, toda mulher pode fazer? Qual é a idade mais recomendada? Quem não fez na adolescência pode fazer na vida adulta? Explica um pouquinho para nós como é que funciona. Então, a vacina é uma prevenção, uma estratégia de prevenção primária muito importante e que surte resultados importantíssimos, né? Nem toda doença tem vacina, então que bom que essa a gente tem, né? Que bom se todo mundo fizesse. Exatamente. A vacina do HPV contempla os vírus que são mais frequentes. A gente tem mais de uma centena de tipos de HPV, né? E a vacina contempla 4 tipos, aqueles que são mais frequentes, os mais encontrados, né, no câncer, né, de colo de útero, e também 2 tipos que causam verrugas genitais. Então a vacina é recomendada para meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade, que nesse período a pessoa ainda não se expôs à atividade sexual, não se expôs ao vírus, né? Então, a partir do momento que está vacinada, adquire anticorpos, né? Adquire as defesas para quando tiver contato com o vírus, o organismo já está preparado. Bom, aqui o HPV não entra, né? Aqui a gente tem defesas contra ele, né? Então, isso é bastante importante, claro, aliado. Então, a vacinação ao citopatológico e o exame ginecológico anual. Assim, a gente consegue prevenir e detectar as lesões precoces, né? Mas se não for, né, quem não foi vacinado até os 14 anos, pode depois da vida adulta fazer também a vacina? Existe algum benefício, sim, né? Existe algum benefício, alguns estudos já mostrando que, mesmo que a pessoa já tenha tido algum contato, né, com algum tipo de HPV, ainda assim se beneficia com o uso da vacina. Mas é claro, o benefício maior é realizar a vacinação antes do contato. Perfeito, doutora.
A gente vai terminando o primeiro bloco do nosso programa. Em seguida, retornamos com mais informações sobre a saúde da mulher e campanhas importantes que acontecem agora no mês de março. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Você que acompanha a TV Câmara, estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre a saúde da mulher e campanhas importantes realizadas agora no mês de março. Por isso está aqui comigo a ginecologista Andréa Jacobo. Andréa, vamos falar então agora nesse segundo bloco sobre a campanha Março Amarelo, que faz um alerta sobre a endometriose. Afeta hoje 6 milhões de mulheres só no Brasil. Andréa, é um número bastante importante e que tem crescido cada vez mais. Exatamente. Nesse mês de março, então, também a gente está fazendo uma campanha, né, uma campanha mundial, na verdade, de conscientização da endometriose, que é uma doença ginecológica, uma doença benigna, mas muito prevalente, né? Cerca de 10% das mulheres no período reprodutivo da vida são portadoras de endometriose, né? Cerca de 6, 7 milhões de mulheres só no Brasil. E essa é uma doença ginecológica, benigna, porém é uma doença crônica, inflamatória, né? Progressiva e que afeta em muito a qualidade de vida da mulher. E justamente acomete a mulher no seu período reprodutivo da vida, que é o período, né, mais produtivo da nossa vida, né? Fala para nós então o que é endometriose, né? O que é esse problema? Na parte técnica, né? Te pergunto primeiramente. Sim. Então, a endometriose é o seguinte: a gente tem dentro do nosso útero um revestimento interno que se chama endométrio. O endométrio, ele responde aos hormônios que são produzidos lá nos nossos ovários e ele cresce, fica gordinho, fofinho, né? Para esperar um embrião. Caso não ocorra a gravidez, esse endométrio descama, que é a nossa menstruação, e começa tudo de novo, inicia um novo ciclo. A endometriose é a presença de algumas células de endométrio fora do útero, em outros locais, nos ovários, no peritônio, que é aquele tecido que reveste os nossos órgãos internamente, nos ligamentos do útero, no próprio útero, nas trompas, e também em alguns órgãos como intestino, bexiga e eventualmente também em órgãos extrapélvicos, não somente na pelve. Então, apesar de ser uma doença ginecológica, ela também afeta outros sistemas, outros órgãos, né? E essa doença traz como sintomas, né? E o principal deles, a cólica menstrual. Então, a mulher que é portadora de endometriose, ela sente cólicas menstruais intensas. Não são aquelas cólicas que passam com analgésico comum, que passam com uma bolsinha de água quente. Não, as cólicas da endometriose são cólicas intensas, incapacitantes, que fazem com que a mulher tenha que faltar aos seus compromissos de trabalho, de estudo, da vida social, né? Interfere na sua vida conjugal também, porque a mulher passa por aquele período como se estivesse de fato doente, né? Muitas vezes até acamada. Acamada, precisando faltar com seus compromissos em virtude da dor, né? E além das cólicas menstruais, a dor pode persistir também fora do período menstrual. Essas mulheres também sentem dores durante as relações sexuais, então acabam tendo também uma vida sexual que não é satisfatória em virtude da dor. Essas mulheres também podem apresentar dificuldade para engravidar, né? Dificuldades ou sintomas urinários, intestinais, dependendo da localização da doença. Então, uma doença
bastante prevalente, que acomete as mulheres no seu período reprodutivo e produtivo da vida e com sintomas muito intensos e que, pela normalização dos sintomas, o diagnóstico acaba sendo muito tardio, porque desde sempre a gente escuta que sentir cólicas é normal, né? Então, às vezes, as mulheres acabam sendo julgadas no sentido de, tá sempre com dor. Sim, vai né? faltar o trabalho por cólica. Por cólica, só porque tu tá menstruada, né? Então, essa normalização dos sintomas, a normalização da dor é que acaba fazendo com que o diagnóstico seja retardado em até 8 anos. Só que, como eu falei no início, a endometriose é uma doença crônica e progressiva. Então, nesse período de 8 anos, a doença se agrava, né? E quando a mulher faz o diagnóstico, muitas vezes já está num estágio avançado da doença, né? Já com repercussão em outros órgãos, ou até mesmo no sistema reprodutivo, né, afetando a fertilidade. Eu ia te perguntar isso, você falou da dificuldade para engravidar, mas se não tratada ela pode causar a infertilidade permanente da mulher? As mulheres que têm endometriose, elas têm uma dificuldade para engravidar. Não quer dizer, não é sinônimo endometriose e infertilidade, mas a gente sabe que aquelas mulheres inférteis, aquelas que estão com dificuldade para engravidar, 50% delas têm endometriose. E daquelas mulheres que têm dor pélvica crônica, até 90% delas têm endometriose. Então, a endometriose ela tem graus, né, como uma doença mínima, leve, moderada ou severa. E a gente considera a doença profunda ou severa quando ela atinge uma profundidade nos tecidos de até 5 milímetros. E muitas vezes, nesses casos onde a doença é profunda, ela acaba causando distorções anatômicas na pelve, nas trompas, ou acometendo os ovários, então levando a uma infertilidade que muitas vezes, sim, é definitiva. Tem cura, tem tratamento? A endometriose tem tratamento, né? Mas não tem cura, é uma doença crônica. Então, qual que é o grande objetivo, né? É a gente fazer um diagnóstico precoce, né? Prevenir que a mulher não desenvolva uma doença severa, né? Então, quando a mulher apresenta esses sintomas, a gente precisa piscar uma luzinha vermelha ali e fazer um alerta, olha, tem sintomas, vamos investigar, né? Talvez seja endometriose. Se for endometriose, precisamos tratar de maneira com que ela não evolua para uma doença severa. Porque a endometriose, quando se torna muito, muito severa, a paciente, além de ter uma qualidade de vida muito ruim, pelas dores, pela incapacidade que causa, ela precisa ser submetida a um tratamento cirúrgico muitas vezes radical, onde ela vai perder alguma parte dos seus órgãos, uma parte do intestino, uma parte da bexiga, às vezes o seu próprio útero, né? Então, o nosso objetivo, né, é fazer um diagnóstico precoce para evitar que essa paciente tenha uma doença severa e para que ela tenha uma qualidade de vida, para que possa ter uma vida normal. E tem estudos que falem o que causa endometriose? Algumas mulheres têm mais predisposição a ter, é genético? Sim. Na verdade, a endometriose ainda é uma doença enigmática, né? Apesar de existir muita gente no mundo todo estudando, há muito tempo estudando a doença, mas ainda é uma doença enigmática e que a gente tem várias teorias que explicam, né, qual é a origem da doença, o surgimento da doença. Uma das principais teorias é de que, durante a menstruação, as células do revestimento interno do útero, as células do endométrio, elas descamam e saem pela vagina. Mas algumas células caem dentro da pelve através das trompas. Então, caem dentro da pelve e ali elas se implantam e começa o desenvolvimento da doença. Nem todo mundo vai ter endometriose. Muitas pessoas têm essa menstruação retrógrada, né? Mas nem todo mundo vai ter endometriose. Por quê? Aquelas mulheres que têm uma predisposição ao desenvolvimento da doença, elas têm uma deficiência no sistema imunológico e esse sistema imunológico não é capaz de limpar aquelas células de endométrio que caíram ali na pelve, né? Então, a principal
origem seria essa, né, de as células de endométrio durante a menstruação caírem na pelve e o sistema imunológico não ser capaz de fazer essa limpeza, digamos assim, de eliminar as células que estão ali se implantando. Perfeito. É possível prevenir a endometriose? Então, a prevenção é quanto ao desenvolvimento de uma doença mais grave, de uma doença severa, né? Mas prevenir o desenvolvimento da doença, infelizmente não. A gente precisa ficar de olho nos sintomas, ficar de olho naquela paciente que tem uma história familiar, a paciente que tem mãe ou irmã com endometriose, essa paciente tem 6 vezes mais chance de desenvolvimento da doença. Então, essa mulher tem que ficar, né, com uma atenção redobrada nesse sentido, né? E fazendo o seu exame ginecológico, a sua consulta com um ginecologista, a gente consegue, durante o exame físico, identificar alguma alteração que possa chamar a atenção para a doença e, sendo assim, a gente tem exames que podem nos ajudar, exames complementares que podem nos ajudar no diagnóstico da doença. Doutora, o tratamento é feito, claro, não falamos aqui da parte cirúrgica, o tratamento é feito com medicamentos apenas anticoncepcionais, algum outro, né, para as mulheres que estão em casa nos entenderem um pouquinho. Então, o tratamento vai depender de alguns fatores. Um deles é a severidade da doença, né? Se a paciente tem uma doença muito severa, muitas vezes o tratamento cirúrgico se torna imperativo. Mas se a paciente não tem uma doença tão severa que esteja cometendo, né, a funcionalidade dos órgãos, essa paciente se beneficia de um tratamento clínico, né? E esse tratamento clínico, então, é feito à base de hormônios, né? Em algumas vezes a gente pode até usar o anticoncepcional ou outros tipos de hormônios que não temos. Não necessariamente o anticoncepcional. Existem outros tipos de hormônios que são usados, né, para tratar a endometriose e outros medicamentos também para dor, né? Mas, de modo geral, a gente precisa saber qual que é o objetivo também dessa paciente. Se a paciente tem um objetivo de engravidar, de gestar, eu não posso estar oferecendo tratamento hormonal para ela, porque esses tratamentos hormonais causam a anovulação, funcionam como contraceptivos. Então, ela não vai conseguir engravidar fazendo esse tipo de tratamento, né? Mas se a paciente não tem um objetivo de gravidez, se o objetivo é melhora da qualidade de vida, sim, a gente consegue fazer através de tratamentos hormonais. Além disso, a gente precisa focar numa qualidade de vida, né? Então, sendo a endometriose uma doença inflamatória, a dieta é um importante aliado no tratamento dessa patologia, porque a dieta acaba também nos trazendo algum tipo de inflamação, né? Então, se a gente faz uma dieta anti-inflamatória com alimentos menos inflamatórios, o organismo fica menos inflamado e a paciente tem menos sintomas, tem uma melhora da dor, né? Também uma equipe multidisciplinar, né, atuando no tratamento, né, na ajuda dessa paciente com endometriose. A fisioterapia pélvica acaba sendo muito importante nesse sentido, porque a mulher que tem dor crônica acaba fazendo contraturas de musculatura, né, de fáscia, e a fisioterapia nos auxilia, então, relaxando essa musculatura, melhorando a qualidade de vida, diminuindo a dor, né? Então, a gente, quando pensa em tratamento de endometriose, além do tratamento clínico, além do tratamento cirúrgico, a gente inclui uma equipe multidisciplinar aí no time para nos ajudar na melhora dos sintomas. Bem interessante. Você falou da dieta, eu ia perguntar justamente se o estilo de vida influencia também, por exemplo, o sedentarismo, o próprio cigarro, isso pode prejudicar ainda mais a doença? De modo geral, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o uso excessivo de álcool, né, de modo geral fazem mal para a saúde, né? Então, quando a gente pensa em endometriose isoladamente, isso também influencia de maneira negativa, né? Então, ter um estilo de vida saudável é bom e funciona muito bem como um todo e também para a endometriose. Doutora, antes da gente encerrar, eu gostaria que você desse assim,
de certa forma, um recado, né? Uma dica para as mulheres, que sintomas devem ligar esse sinal de alerta, no que elas devem ficar de olho, né, para possível diagnóstico, então, de endometriose. Então, não normalizar a dor, né? A dor é um alerta. Se você está sentindo dor, se você tem cólicas menstruais intensas, se você tem dor durante a relação sexual, se você tem alteração do hábito urinário, alteração do hábito intestinal no período menstrual, não está bem, né? Não está bem. Procure um médico, procure um especialista, relate os seus sintomas, porque esses sintomas chamam atenção para a endometriose. Doutora Andréia, muito obrigada pelo esclarecimento, né? A gente poderia falar muito mais tempo aqui, mas com certeza eu acho que já deu para a gente esclarecer e informar muitas mulheres. Obrigada pela tua participação, pela disponibilidade. Obrigada, Cláudia. Foi um prazer estar aqui conversando um pouquinho contigo hoje. Obrigada. E fico alerta também que não apenas no mês de março, mas todo ano, né, as mulheres cuidem da sua saúde e procurem, claro, especialistas. Uma boa noite para você de casa que nos acompanhou em mais uma edição. Até a próxima semana.